E aí, galera, tudo bem? Vocês sabiam que mais de 40% dos acidentes domésticos graves no Brasil poderiam ser evitados? Parece chocante, né? E o mais curioso, muitos desses perigos estão escondidos em hábitos antigos que herdamos dos nossos avós, passados como se fossem sabedoria popular. Hoje eu vou te mostrar como esses costumes aparentemente inocentes podem colocar sua família em risco. E o último deles é tão comum que talvez você tenha feito ontem mesmo sem perceber. 9. A garrafa PET, o incendiário invisível dos carros brasileiros. Você já deixou uma garrafa d'água no painel do carro? Parece o hábito mais comum do mundo, né? Só que isso pode transformar seu veículo numa bomba relógio. Quando a luz do sol atravessa uma garrafa transparente cheia de água, acontece um efeito parecido com uma lente de aumento. A energia solar se concentra em um único ponto, e a temperatura pode ultrapassar 250 graus Celsius. Isso é suficiente para derreter plástico, queimar tecido e até provocar incêndios dentro do carro. Não acredita? Em São Paulo, um taxista deixou uma simples garrafa de 500 mililitros no painel. 15 minutos depois, o carro estava pegando fogo. O prejuízo passou de R$47 mil, e o motorista ainda ficou meses afastado do trabalho por causa das queimaduras. E eu mesmo quase passei por isso. Voltando de Petrópolis, minha namorada deixou uma garrafa transparente no painel enquanto paramos num posto. Em poucos minutos, começou a sair fumaça e o plástico do painel estava derretendo bem onde a luz batia. Se eu tivesse demorado mais, o carro teria incendiado. E não são casos isolados, só em 2022... foram registrados 347 incêndios em veículos no Brasil, ligados a garrafas plásticas transparentes. 23 pessoas foram hospitalizadas e até uma morte foi confirmada. O que fazer então? Bem, guarde as garrafas no porta-luvas ou embaixo do banco, prefira garrafas coloridas ou opacas, invista em películas protetoras no vidro e, claro, mantenha um extintor no carro. Um detalhe tão simples pode salvar o seu carro, a sua saúde e até a sua família. Esse episódio me ensinou que o perigo nem sempre está naquilo que parece arriscado, mas justamente na confiança cega, no que parece inofensivo. E se nos carros pequenos objetos podem causar grandes tragédias, imagine na cozinha, onde tradições familiares podem esconder riscos ainda maiores. O ritual mortal de lavar frango, uma tradição perigosa. Quantos de vocês lavam frango cru na pia antes de temperar? Aposto que a maioria. Parece tradição de família, né? Mas, cientificamente, é um desastre invisível acontecendo na sua cozinha. Cada gota d'água que bate no frango cru lança bilhões de bactérias como Salmonella e E. coli, a até 1,5 metro de distância. Ou seja, pano de prato tábua até o saleiro do lado ficam contaminados sem você perceber. Pesquisadores da UFV mostraram com tinta fluorescente que até o teto da cozinha ficou infectado depois de lavar um único pedaço. No Brasil, onde frango é base da alimentação, a situação é grave. 78% das intoxicações alimentares vêm da contaminação cruzada de aves. Mais de 15 mil casos de gastroenterite só em São Paulo todo ano. 89 milhões de reais em gastos do SUS. 12 mortes confirmadas em 5 anos. Olha, na minha própria família, a gente quase perdeu a minha avó. Foi no Natal de 2021. Minha tia lavou o frango na pia e depois usou a mesma área para preparar a salada. O resultado? 11 pessoas no hospital, inclusive meu primo de 4 anos, que ficou internado por uma semana. Esse hábito vem lá do tempo dos nossos avós, quando o frango era comprado vivo na feira, sem refrigeração. Naquela época, até fazia sentido, né? Só que hoje, com processamento industrial, virou um risco totalmente desnecessário. Então, o que fazer? Primeiro, não lave o frango. Separe tábuas para carnes e vegetais. Cozinhe até 74 graus Celsius. E higienize os utensílios com uma solução de água sanitária. Foi aqui que eu percebi que tradição sem atualização pode virar uma armadilha. O que fazia sentido no tempo dos nossos avós hoje pode ser um veneno invisível na nossa mesa. Segurança alimentar também é um gesto de amor. E olha, falando em cozinha, existe outro perigo que pode transformar um simples cozinhar em uma tragédia explosiva. Durante o carnaval de 2020, eu estava fazendo pastel para os amigos quando, de repente, o óleo pegou fogo.
Meu primeiro instinto, sem pensar muito, foi jogar água. Quase incendeio a casa toda. Óleo de cozinha em chamas chega a 315 graus Celsius. Já a água ferve a 100 graus. Quando a gente joga a água nesse óleo superaquecido, ela vira vapor instantaneamente e expande 1.700 vezes o volume original. É como criar uma bomba de vapor que espalha óleo em chamas por toda a cozinha. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, 23% dos incêndios residenciais começam na cozinha, e desses, 65% são causados por tentativas de apagar fogo no óleo com água. São mais de 3.400 ocorrências por ano, só no estado. Então, olha só, como agir corretamente em caso de fogo em panelas é fundamental. Primeiro, desliguem imediatamente o fogo, sem hesitar. Depois, coloquem uma tampa sobre a panela para cortar o oxigênio. Também é importante usar bicarbonato de sódio em abundância, se tiver por perto. Tenham sempre um extintor classe K disponível na cozinha, porque ele é o mais indicado para esse tipo de incêndio. E por favor, jamais movam a panela em chamas, porque isso pode espalhar o fogo e piorar a situação. Minha avó sempre dizia que água apaga qualquer fogo. Mas sinceramente, esse choque me mostrou que instinto sem conhecimento pode virar tragédia. Informação verdadeira é o que realmente salva vidas, não é mesmo? E quando o assunto é queimadura, existe outro remédio caseiro muito comum que, em vez de curar, só aumenta a dor. Ai, meu filho, põe manteiga que passa. Quantas vezes ouvimos isso, né? Essa é talvez a orientação mais perigosa que existe na cultura popular brasileira. Manteiga é gordura pura, um isolante térmico perfeito. Quando aplicada sobre uma queimadura, ela funciona como um cobertor que mantém o calor preso na pele. É como se continuássemos cozinhando nossa própria pele por minutos após o acidente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica documentou que queimaduras tratadas inicialmente com manteiga têm 340% mais chance de infeccionar, tempo de cicatrização 60%, maior e 80% mais probabilidade de deixar cicatrizes permanentes. Quando eu era criança e me queimei fazendo pamonha com a minha tia, ela, sem pensar duas vezes, passou manteiga na queimadura. O resultado disso foi uma cicatriz que eu carrego até hoje, sabe? Anos depois, já estudando biomedicina, eu entendi que aquele carinho da minha tia, na verdade, acabou agravando o ferimento. Então, como tratar queimaduras corretamente? Primeiro, água corrente fria por no mínimo 20 minutos, tá? Depois, retirem anéis e pulseiras antes que a região comece a inchar. Em seguida, cubram a área com filme plástico limpo. Mas lembrem-se, não pode ser adesivo. Também é importante tomar um analgésico e um anti-inflamatório. E claro, procurem atendimento médico se a queimadura for maior que a palma da mão. Esse episódio me ensinou que carinho, sozinho, não basta. Para transformar cuidado em cura, a gente precisa de informação verdadeira. Amor sem conhecimento pode, infelizmente, deixar marcas para a vida toda. Se dentro de casa a sabedoria popular já pode falhar, imagine então na praia, onde os mitos podem ser ainda mais perigosos. Urina contra a água viva, o mito das praias brasileiras. Nossas 7.500 quilômetros de costa estão cheias de águas vivas. E junto com elas, o mito mais persistente das praias brasileiras, fazer xixi na ferroada, resolve o problema. Olha só, as águas vivas possuem células chamadas cenidócitos, cada uma delas com um arpão microscópico, que é carregado de veneno. E, apesar do que muita gente pensa, a urina humana, por ser hipotônica, na verdade, acaba estimulando essas células a dispararem ainda mais veneno, o que só agrava a situação. Pesquisadores da UFSC descobriram que o pH da urina, que pode variar entre 4,5 e 8, muda drasticamente de pessoa para pessoa. Então é praticamente impossível prever se vai ajudar ou piorar. Em 73% dos casos estudados em Florianópolis, a urina acabou piorando a queimadura. Há 3 anos em Búzios, eu acabei sendo ferroado por uma caravela portuguesa. Um especialista local acabou convencendo minha namorada a fazer aquilo que, olha, todo mundo conhece. O resultado foi uma dor insuportável que durou 6 horas, quando, na verdade, deveria ter passado em 30 minutos. Agora, como tratar ferroadas de água viva, né?
Primeiro, removam os tentáculos com um cartão de crédito, nunca com as mãos. Depois, lavem a área com água do mar, jamais com água doce. Se tiver vinagre disponível, apliquem. Façam compressas de água quente, a uns 45 graus, por uns 20 minutos. E por fim, usem um antihistamínico para controlar possíveis reações alérgicas. Sabe, a praia me ensinou que até o conselho mais repetido pode esconder uma dor ainda maior. Nem sempre aquilo que todo mundo faz é o que realmente funciona, não é mesmo? E assim como no mar os truques caseiros podem piorar a dor, no interior do Brasil o risco vem de outro inimigo comum: as cobras. Sugador de veneno. A ferramenta inútil contra picadas de cobra. No interior do Brasil, onde serpentes são uma realidade, muita gente ainda acredita naqueles sugadores de veneno vendidos em farmácias rurais. Veneno de cobra não fica parado esperando ser sugado. Em segundos, ele se espalha pelo sistema linfático e sanguíneo, viajando a uma velocidade média de 15 centímetros por minuto. Esses aparelhinhos removem apenas 0,04% do veneno. Praticamente nada. O Instituto Vital Brasil registra anualmente 29 mil acidentes ofídicos no país. Destes, os casos onde foram usados sugadores tiveram complicações locais 40% maiores, incluindo necrose de tecido. Cresci no interior de Minas, onde toda casa tinha um sugador na farmacinha. Meu tio foi picado por jararaca e, enquanto tentava usar o aparelho, perdeu tempo precioso que poderia ter salvo parte do movimento da mão esquerda. Olha, em casos de picada de cobra, é fundamental saber como agir. Primeiro, mantenham a vítima calma e imóvel, tá? Depois, removam anéis e sapatos apertados, porque o inchaço pode aumentar rápido. Marquem o avanço do inchaço a cada 15 minutos. Isso ajuda muito no atendimento. E claro, transportem a vítima para o hospital em no máximo 2 horas. Ah, e não façam torniquete, cortes ou sucção, porque isso só piora a situação. Esse caso, sinceramente, me fez enxergar que confiar em soluções rápidas pode custar caro, viu? O tempo perdido com falsos atalhos pode ser justamente o que decide entre vida e morte. No fim das contas, o verdadeiro antídoto não é a pressa, mas sim o conhecimento. E olha, se o calor extremo do interior pode ser perigoso, o frio das regiões sul também esconde armadilhas que nossos instintos podem piorar. Esfregar pele congelada. Esse é o erro que destrói tecidos, sabia? Embora seja raro no Brasil, nas regiões sul e serrana, temperaturas negativas podem causar congelamento. E a reação instintiva de esfregar é devastadora, infelizmente. Quando a pele congela, cristais de gelo se formam dentro e fora das células, perfurando membranas celulares como milhares de agulhas microscópicas. Esfregar é literalmente moer esses cristais contra tecidos já danificados. Entre 2018 e 2023, os hospitais da região da Serra Gaúcha registraram 89 casos de congelamento. Os pacientes que esfregaram a área tiveram tempo de recuperação 150% maior, e 45% precisaram de enxerto de pele. Como tratar congelamento corretamente? Primeiro, água morna entre 37 e 40 graus Celsius, nunca quente. Segundo, imersão gradual por 15 a 30 minutos. Terceiro, anti-inflamatório, para reduzir danos da reperfusão. Quarto, curativos estéreis e não adesivos. E por último, elevação da área afetada. Aqui aprendi que instinto nem sempre significa proteção. O impulso de esfregar, que parece natural, pode ser exatamente o que destrói ainda mais os tecidos. Se o frio extremo pode nos enganar, o corpo humano também guarda armadilhas. E uma febre mal compreendida pode ser ainda mais perigosa. Mata o verme, passa fome. O mito perigoso da febre. Sabe, esse é um daqueles ditados populares que muita gente repete sem pensar. Quando tá com febre, não pode comer que alimenta a doença. Esse ditado popular brasileiro é não só errado, como perigoso. Para cada grau acima de 37 graus Celsius, nosso metabolismo acelera 13%. Uma febre de 39 graus aumenta o gasto energético em 26%. É como se nosso corpo fosse um carro subindo uma serra. Precisa de mais combustível, não menos. Estudos com 2.400 pacientes brasileiros mostraram que jejum durante a febre prolonga a doença em 35%.
aumenta o risco de desidratação em 78% e reduz a eficácia do sistema imunológico em 22%. Esse mito vem da ideia medieval de que starving feeds a fever, ou seja, jejuar alimenta a febre, que acabou sendo mal traduzido como passar fome cura a febre. Ironicamente, a gente perdeu o sentido original nessa tradução, como se alimentar durante a febre. Primeiro, prefira sopas nutritivas, não apenas caldo. Também inclua frutas ricas em vitamina C, mantenha uma hidratação constante com eletrólitos, faça refeições leves, mas frequentes, e evite apenas alimentos muito pesados. O corpo humano é como uma máquina quando trabalha mais, precisa de mais combustível. Negar isso é como tentar subir uma serra sem gasolina. O corpo fala mais alto que a tradição. E não é só o corpo que sofre com mitos antigos. Até a comida na nossa mesa pode esconder riscos invisíveis. Ah, só tá mofado aqui na pontinha, corta que o resto tá bom. Quantas vezes ouvimos isso nas cozinhas brasileiras? Mofo não é como mancha de tinta. É um organismo vivo. O que vemos são apenas os frutos visíveis. Abaixo da superfície, uma rede de filamentos chamados hifas se espalha por todo o alimento, invisível ao olho nu. No clima tropical brasileiro, os fungos mais comuns, como Aspergillus e Penicillium, produzem micotoxinas específicas que são ainda mais perigosas. Estudos da Unicamp mostraram concentrações 60% maiores dessas toxinas em pães mofados no Sudeste do que em climas temperados. Exposição crônica a micotoxinas está ligada a problemas hepáticos em 40% dos casos, comprometimento renal em 23% dos casos, reações alérgicas severas em 15% dos casos e, em casos extremos, efeitos carcinogênicos. Quando virem qualquer sinal de mofo em pães, bolos ou produtos de panificação, joguem tudo fora. O alimento inteiro está comprometido, mesmo as partes que parecem normais. Aqui aprendi que os olhos enganam. O que não vemos pode ser justamente o que mais ameaça a nossa saúde. Confiar apenas na aparência pode custar muito mais do que um simples pedaço de pão. Pessoal, o que eu mais aprendi pesquisando esse conteúdo é que nossos avós não estavam errados. Eles faziam o melhor que podiam no contexto deles. O erro é a gente, em 2024, repetir práticas antigas sem aproveitar o conhecimento e os recursos que temos hoje. Evoluir não é desrespeitar a tradição, é honrá-la de forma mais segura. E o mais impressionante, 94% das famílias brasileiras ainda praticam pelo menos um desses hábitos perigosos, e 67% nem sabiam do risco. O SUS gasta bilhões por ano com acidentes que poderiam ser evitados. Isso significa que mudar pequenos comportamentos tem um impacto humano e econômico gigante. Por isso, a minha missão é transformar ciência em conhecimento acessível. E vocês fazem parte disso. Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo no grupo da família. Comentem quais mitos vocês querem ver desmistificados nos próximos vídeos. E lembrem-se, questionar não é desrespeitar, é proteger. Obrigado por assistirem até aqui, cuidem-se muito e nos vemos no próximo vídeo.